Ele era querido pelo Brasil inteiro. Caótico, irreverente, seu sorriso conquistou corações em rede nacional. Mas por trás da imagem divertida, o que realmente estava acontecendo? Como um dos influenciadores mais populares do país foi parar no centro de um escândalo bilionário. Imagine rifas milionárias sendo vendidas ao vivo, com promessas impossíveis de prêmios valiosos, e gente comum acreditando, confiando, investindo. Agora uma pergunta: você sabe de onde saiu esse dinheiro? Você acredita que ele realmente existia? Já deixa o like e se inscreve. Aqui a gente expõe o que muitos tentam esconder. Quando a justiça bateu na porta de Nego Di, a notícia explodiu. Muitos pensaram, é exagero da imprensa. Outros, é apenas mais um caso de influenciador envolvido em polêmica. Mas os documentos mostram outra história. Uma rede bem articulada de golpes, com dezenas de vítimas espalhadas por todo o Brasil. Pessoas que depositaram centenas, talvez milhares de reais, e nunca receberam nada. O que ele dizia nos vídeos motivava confiança. Eu confio em vocês. Comigo é diferente. Mas até onde ia essa confiança construída? Qual a dose de ingenuidade do público? E mais importante, qual era o limite entre influência e manipulação? A acusação é severa. Estelionato qualificado, fraude sistemática, agravada pela quantidade de pessoas envolvidas e o valor total envolvido. Mais de X milhões bilhões em promessas vazias. E é aí que a defesa passou a argumentar. Foi brincadeira. Foi um mal-entendido. Os prêmios estavam atrasados. Mas será que isso é crível? Será que alguém com todo o alcance digital de Nego Di não saberia como esclarecer? Pausa para refletir. Você confiaria num BBB para carregar suas economias? Num bilhete de rifa? A audiência dele bombava, os stories viravam notícias. Mas saúde financeira de seguidores não é plateia para piada. O que separa um marketing de sucesso de um golpe bem arquitetado é a transparência, não é? E por trás das câmeras, o que Nego Di estava fazendo enquanto isso? Vídeos desconectados da realidade, piadas de bastidores e uma rotina de shows. Alguns dizem que o dinheiro da rifa impulsionou agendas, além do rendimento usual. Já pensou nisso? Um show que está aí, lotado, patrocinado aparentemente por fãs, mas financiado por promessas nunca cumpridas. Enquanto o público se pergunta o que aconteceu, e nas sombras das planilhas e extratos bancários, um novo roteiro se desenha. Mais de 30 vítimas já relataram prejuízos. Onde entrou dinheiro e para onde ele foi? Uma coisa é certa. Enquanto o palco parecia iluminado, por trás dele acontecia outro espetáculo. Um espetáculo que só agora começa a ser desmontado, tijolo por tijolo, rifa por rifa. Eis a pergunta que fica: até que ponto a popularidade isenta a responsabilidade? Quem paga o preço da fama quando ela vira império de mentiras? Fique até o fim deste vídeo para entender a cronologia completa, os documentos que mudam a versão oficial e o que isso representa. A história por trás da condenação de Nego Di não começou com um escândalo repentino. Foi construída em silêncio, ao longo de meses, talvez anos, enquanto o público aplaudia, ria e participava das suas famosas rifas online. Mas tudo tem um começo. E neste caso, o começo foi sutil demais para chamar atenção, até ser tarde demais. O formato era simples: sorteios de carros, motos, prêmios em dinheiro. Tudo supostamente legal. Tudo embalado por uma estética profissional e pela presença de um ex-BBB com milhões de seguidores. Mas havia uma peça faltando nesse quebra-cabeça: a transparência. Nenhuma empresa registrada para realizar os sorteios, nenhuma fiscalização, nenhum tipo de prestação de contas, só promessas. E muitas vítimas iludidas pelo carisma. Os primeiros relatos começaram a surgir nas redes. Comprei a rifa, nunca fui incluído no sorteio. Ganhei e nunca recebi. Mas eram abafados pelo barulho da fama. E sempre que alguém questionava, era taxado de hater. Quem ousaria desconfiar de alguém que já esteve no horário nobre da Globo? Foi aí que a situação saiu do digital e entrou no mundo jurídico. Um grupo de vítimas organizou provas, prints, registros bancários. Depoimentos começaram a ser colhidos. A denúncia virou inquérito. O inquérito virou processo. E o processo virou condenação. A sentença foi clara: 11 anos de prisão por estelionato. A justiça entendeu que havia dolo, intenção clara de enganar. Não foi apenas negligência, foi estratégia. E aqui está um ponto que poucos estão comentando. Essa pena foi dada com base na repetição dos atos e no alcance do golpe. Não se tratava de um erro pontual, mas de um modelo de negócio construído com base na fraude. Nos bastidores, a defesa tenta reverter. Alega exagero, erro de interpretação, perseguição da mídia. Mas os documentos falam alto. Dezenas de boletins de ocorrência,
movimentações suspeitas, ausência de prêmios entregues. A tese de humor mal compreendido não se sustenta quando há extratos, prints, e-mails e testemunhos comprovando o contrário. Enquanto isso, nos bastidores da fama, os aliados se afastam. Os contratos se evaporam. Grandes marcas que antes estavam abertas à parceria agora tratam o nome Nego Di como sinônimo de risco. E a pergunta que circula nos corredores da mídia é: até onde vai essa queda? Ele conseguirá se reerguer? Ou estamos assistindo à derrocada definitiva de mais um influenciador que confundiu a audiência com imunidade? O impacto não é só na vida dele. Essa condenação acende um alerta para todo o mercado digital. Os tempos de impunidade para influenciadores acabaram? Afinal, se um criador de conteúdo pode levantar milhões com uma campanha sem fiscalização, o que garante que não estamos diante de um novo tipo de crime financeiro, disfarçado de entretenimento? A verdade por trás dos bastidores começa a vir à tona, e o que vem a seguir pode abalar ainda mais o mundo da fama digital. Com a condenação decretada, o que parecia improvável se tornou inevitável. Nego Di agora encara o risco real de prisão em regime fechado. O tempo de piadas ácidas e lives polêmicas ficou para trás. Agora ele é um condenado, oficialmente, por um crime que envolve centenas de vítimas e milhões de reais. Mas a história ainda não terminou. Após a sentença, a defesa correu para apresentar recursos, tentando reverter ou ao menos reduzir a pena. Alegações de cerceamento de defesa, vícios processuais e interpretação equivocada dos fatos já foram protocoladas. Há ainda a tentativa de converter a pena para um regime semiaberto, mas as chances são mínimas diante da gravidade das provas, e os impactos vão muito além da esfera criminal. Nos bastidores, diversos ex-parceiros comerciais iniciaram processos para rescindir contratos e recuperar valores pagos por publicidade vinculada ao nome dele. A mancha na reputação não é apenas jurídica, é econômica. Marcas agora revisam cláusulas com influenciadores, exigem maior transparência e auditorias independentes. O caso Nego Di virou referência negativa, um símbolo do que não fazer no universo digital. Mas talvez o ponto mais alarmante seja este: ele não é o único. Durante as investigações, surgiram indícios de que outros nomes do entretenimento online teriam se beneficiado do mesmo tipo de esquema, seja com rifas, seja com apostas, sorteios ou produtos fantasmas. Um universo paralelo de fraudes silenciosas que agora começa a ser mapeado por promotores de diferentes estados. Fontes ligadas ao Ministério Público confirmam que o caso Nego Di pode ser só o primeiro de uma série. Um efeito dominó entre influenciadores, onde cada nova denúncia expõe mais nomes, mais esquemas, mais vítimas. A era da impunidade digital está com os dias contados? Enquanto isso, a reação do público é mista. Parte da audiência, ainda fiel, tenta justificar os atos. Todo mundo erra. Ele só tentou ajudar, mas a maioria parece ter acordado. Comentários, unfollows em massa, denúncias. O carisma que antes protegia, agora é visto como disfarce. E o humor, que sustentava toda a carreira, virou ruído diante do silêncio das vítimas. Nego Di tentou se defender publicamente, como sempre fez, com ironia, provocação, ataques à mídia, mas o tom mudou. O que antes era divertido, agora soa desesperado. A retórica do sistema me persegue não funciona quando há boletins de ocorrência e vítimas, reais contando suas histórias. E aqui está a pergunta final que deve ecoar após tudo isso. Quantos mais estão se aproveitando da influência para manipular, enganar e lucrar ilicitamente? Quantos seguem impunes apenas porque ainda não foram denunciados? Essa história não é só sobre Nego Di. É sobre o colapso de uma imagem construída com base em seguidores, curtidas e promessas vazias. Se você chegou até aqui, comente. Você acha que a justiça foi justa? Ou esse é só o começo de uma limpeza que precisa ir muito mais fundo?